Bom, a nossa aula em relação a gráficos, a gente vai usar o banco de dados que eu montei, né? A gente pode trabalhar alguns gráficos como boxplot, gráfico de barras, gráficos de pontos ou dispersão. E aí, cara, o que acontece? A gente tem aqui uma experiência de... Deixa eu fechar os outros que a gente tá trabalhando. Tá. Que vai ser usando a biblioteca do ggplot. Tudo bem? Então eu vou começar a carregar uma biblioteca. Então eu tenho library ggplot 2. Eu tenho library o meu tidyverse, né? O meu ggplot ele já está dentro de tidyverse, então basicamente não precisaria carregar o ggplot. Ok? Então vamos lá. Lembra que eu conversei sobre o plano cartesiano, né? Alguns conceitos sobre dispersão, sobre a estatística visualizada dentro de um quadro, como x e y. Então, basicamente, é o que a gente vai ver, né, usando a função. É uma função padrão. Então, por exemplo, eu tenho a elaboração do meu gráfico. O que eu vou usar? Eu vou ter ggplot, uma função, tá vendo? Data é igual a nu qualquer, né? Pode ser um número, pode ser o meu jogadores. Então eu posso colocar data igual a jogadores, sempre fazendo a sugestão. X igual a y. Lembrando que x vai ser o meu vetor horizontal, ou seja, vai estar embaixo, e y vai ser meu vetor vertical, vai estar no lado esquerdo, né? Então a gente vai entender dessa forma. Então eu vou ter nome, vírgula, só que assim, eu preciso de uma estética antes aqui. Então eu preciso AES, né? Aí sim vai funcionar. X igual a nome. Na verdade, eu gosto de jogar nome pra Y, que ele fica visualmente melhor. Então eu tenho nome e eu tenho meu XG como Y. Tudo bem? Beleza. O que acontece aqui? Eu já tenho um banco de dados, eu tenho as variáveis que eu quero trabalhar, né? Então vou comentar aqui, banco de dados, variáveis. Beleza. Se eu quiser acrescentar mais coisas nesse meu banco, nesse meu gráfico, eu preciso usar o mais, né? E aí eu posso vir com geom bar, né? E aí bora ver como é que acontece. O que é que acontece? Ocorreu um erro em relação a y a múltiplos argumentos. Tudo bem. Então eu posso vir com geom_call. Vamos ver se funciona. Será que o coluna funciona? Mesma coisa, eu preciso de um fixador para que... Na verdade eu repeti aqui. Tá. Tá. Vamos padronizar antes uma execução aqui. Primeiro eu não sei os nomes das variáveis, né? Então vamos a names. Melhor. Jogadores. Agora sim, eu tenho nomes, né? E XG tá certo. Beleza. Tá vendo, ó? Já rodou. Então o que é que você entende aqui? Eu não tava colocando certo nomes, né? Então, ou seja, objeto não encontrado. Repetido às vezes y, então o argumento formal y não correspondia aos múltiplos, né? Tanto para um quanto para outro.
E por isso estava dessa forma. Beleza. Bora comentar, que eu quero colocar mais coisa. Gráfico de barras. Beleza, eu quero um tema, né, decente, que esse tá feio. Não gosto. Então vou procurar um outro tema, né. Escrevo theme, né. Pode ser o minimal, muito famoso. Tá, mudou um pouquinho a coisa. Beleza. E aí... tema. Beleza. Então... o que eu preciso entender, né? Primeiramente, quero colocar cor, né? Color. Vai ser isso aqui. E aí eu tenho head, né? E aí ele vai mudando só a coluna. Tá. Mudou só a estrutura da coluna. Beleza, não é o que eu quero. Então, não vai ficar legal pra mim. Beleza, assim parece que ficou melhor. Tá, usei white, né? Pra que fique melhor pra mim, eu preciso achar um jeito de colocar uma cor, né, decente, que eu consiga explorar. Eu preciso ver como fazer isso. Então, bom, percebe que se eu quero modificar alguma coisa, eu preciso colocar dentro, né, da minha estrutura. Então, por exemplo, temos já uma coluna, vou colocar dentro da coluna que tá fazendo a referência, né? Então, o que acontece? Se eu ainda não consigo colocar cor, porque eu preciso de mais alguns elementos que a gente ainda não sabe fazer. Então, a gente vai fazer outros elementos básicos, como o labs, né? O que é o labs? O labs é um title, né? Que aí eu consigo colocar meu título, ou seja, o número de jogadores que possuem XG, né? Eu preciso do meu subtitle, né? O que o subtitle é? É referência de dados em análise. Beleza. Vai ficar abaixo do título. E por último o meu caption, né? Que vai ficar no rodapé. Como se fosse um rodapé pra gente. Caption. Percebe, ó. Variável igual letra sempre entre aspas, né? E aí vou colocar DataVis campo analítico. E aí você coloca seu nome. Fechou? Ele aqui ele não tá reconhecendo porque por causa de caractere. Mas quando a gente for salvar o arquivo, ele vai reconhecer. É só estresse mesmo. Então aqui a gente tem número de jogadores que possuem XG, variação em XG, a gente tem DataVis em campo analítico. Então é um gráfico simples que vai modificando, né, de acordo com a minha característica, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui dentro. Ele mudou, né? Vamos ver se ele muda aqui também. Se ele só precisa de uma outro caractere, né? Realmente ele não vai aceitar uma outra mudança. Mas importante que ele já mudou a cor, né? Ele tá com uma definição padrão, né? De XG. E aí tem duas variações, ele vai variando. Vou usar um fio, né? Como uma predisposição. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui fora.
mudança de cor. Posso colocar cor, né? E aí essa cor pode ser um red. Vamos ver se faz. Vamos ver se pega. Se ele não responder, na próxima aula a gente acrescenta as paletas necessárias. Ele só padronizou, né? Beleza. Tem muito que a gente pedir, né? Então tá, esse é um gráfico de barras ou colunas. O nosso próximo gráfico, a gente pode pegar o gráfico de box plot, tá? Basicamente a mesma coisa. Vou copiar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Em vez de eu usar um Geometry Call, vou usar um Geometry Box Plot. Vendo? Deixa eu ver o que é aquele... Ah, tá. Entendi. Bom, ele tá variando, né? Em torno ao que está sendo trabalhado. Geralmente, a gente tem um medidor aqui para fazer, né? Como são dados que estão muito dispersos, não são dados da mesma categoria, então acaba que ele fica meio bagunçado assim, usando um Geometry Box Plot. Aí no caso, se eu fosse usar Geometry Point, né, o dispersão, e aí eu poderia usar em vez de ser Geometry Box Plot, seria Geometry Point. Tá vendo? São pontos que ele tá tracejando, né? Como são contínuos, né? Eles não estão na mesma... Acaba que não tá na mesma região, né? E talvez seja por isso que os dados estejam dessa forma. E aí, o que dá pra fazer? No Geometry Point, aí eu já consigo fazer mais coisas, né? Padronizados e tal. Tipo size. Vou colocar de acordo com o XG. Tô botando vírgula aqui dentro. Tá. XG não encontrado. Por que XG não tá encontrado? Size XG. Tá. Beleza. Jogadores. Data é igual a jogadores, que é igual, né? Já tá igual, né? Preciso de vírgula. Quase isso. Bom, a gente conclui por aqui, para não ficar muito extenso, né? Mas a gente já consegue fazer, né? Gráficos de coluna, gráficos de box plot e gráficos de pontos, né? Vamos treinar, né, esses gráficos, vamos ficar executando eles cada vez mais, e na próxima aula a gente vai verificar alguns padrões, né? Então até a próxima aula.